Antes de uma palavrinha sobre o Evangelho, de uma mensagem para nós, eu quero só relatar o que eu observei quando eu cheguei na igreja hoje, um pouco mais tarde. Vocês, catequistas, tinham reservado vários bancos, para as crianças hoje. Vieram poucas, e para vocês que vieram da catequese, que bom que vocês vieram, parabéns. As demais não vieram, não porque não querem, porque os pais não se esforçaram. Essa é a verdade. Muitos pais, infelizmente, não se comprometem com a educação, com a formação religiosa dos filhos. A gente sabe que isso quase que sempre foi assim, infelizmente. Mas é bonito, catequistas, ver vocês organizaram vários bancos. Sinal que vocês estão esperançosas e acreditam nesse processo, nesse trabalho. Muito obrigado. E obrigado a vocês, crianças, aos pais que vieram. E para este ano, a Igreja de Maringá, a Arquidiocese, está iniciando um novo processo de catequese. Vai ser mais exigente, entre aspas, para quem não quer se comprometer, vai ser mais exigente. Mas quem está a fim de proporcionar aos seus filhos uma verdadeira catequese, isto é, um verdadeiro encontro com Cristo, vai ser muito importante. Nós vamos depois anunciar o começo, as inscrições para esta catequese. Os pais vão inscrever os seus filhos, mas primeiro os pais vão passar alguns meses vindo nesses encontros. Eu quero iniciar o meu filho na vida cristã e eu quero fazer essa caminhada. Então, primeiro os pais vão fazer alguns encontros para poder, de fato, diria assim, conquistar o coração dos filhos e depois eles continuam esse processo de catequese. Enfim, só para dar uma adiantada um pouco no que vai acontecer, mas vai ser um processo muito gostoso, muito belo, para aqueles pais que querem, de fato, que os seus filhos façam uma experiência com Jesus. Bom, dito isto, vamos à liturgia de hoje, da Páscoa, da ressurreição do Senhor. O Evangelho que nós ouvimos ontem à noite é um Evangelho que anuncia a ressurreição. O de hoje é um tanto estranho. Ele simplesmente, vamos dizer assim, ele apresenta o túmulo vazio. Para quem vier na missa de hoje à noite, vai ter a oportunidade de ver o Evangelho de Emaús, onde os discípulos, um tanto desconcertados, mas de repente eles fazem a experiência do Senhor ressuscitado. Já é bem diferente. Mas o de hoje de manhã, ele diria assim, ele exige um pouco mais da nossa reflexão. É um evangelho, diria assim, bem pedagógico. São três, diria assim, personagens que podemos observar e ver que nós também precisamos fazer esse processo na nossa vida para acolher Jesus. Maria Madalena, ela vai ao túmulo cedo. Ela vai com pressa para o túmulo cedo, ainda de noite, ainda escuro. O que é esse escuro? Não amanheceu ainda? Mais do que isso, esse escuro é os pecados, a treva, o medo, a morte. Então é escuro, é dúvida. E ela vai para ungir o corpo, vai para ver um corpo, para ver um morto. Ela não vai para ver o ressuscitado, ela vai para ver o morto. E quando ela chega, ela se depara com um túmulo vazio. E ela se desespera, porque fica preocupada, porque quem tirou esse corpo daqui? E muitas vezes nós, na vida espiritual, muitas vezes nós não conseguimos abrir o coração, a mente, para acolher o que Deus nos revela. Nós, mesmo sendo religiosos, que somos batizados e participamos da igreja, mesmo assim, nós conseguimos enxergar a vida, o mundo, só no plano, diria assim, horizontal. Morreu, vou lá ver o corpo não está, alguém roubou. Eu não consigo imaginar que pode ter acontecido alguma coisa diferente, que Deus tinha um outro plano.
Às vezes eu tenho uma vida de fé, não deixo de ir na igreja, mas eu não consigo abrir o meu coração para ver a ação de Deus. Eu só consigo perceber esse material. Morreu, está aqui o corpo, agora eu volto, o corpo não está mais aqui, esconder o corpo. Eu não consigo abrir o meu coração para a fé. E por mais que eu insisto na igreja, mas a minha vida espiritual, ela é bloqueada, porque eu não consigo abrir o meu coração, a minha mente, para ver a grandeza, a ação de Deus na nossa vida. Depois, o outro personagem que nos ajuda a dar mais um passo é Pedro. Pedro, ele chega por último, mas aí ele entra, ele olha, tá, o corpo não está. Alguma coisa, não negativa, mas alguma coisa aconteceu. Já é um passo um pouco mais diferente. Parece que ele espera alguma coisa. Tem um pouco de dúvidas ainda, mas ele é mais um passo que ele dá. Aí, por último, chega João, o discípulo amado. Não fala que é João, mas nós entendemos. Mas aqui também abre um espaço para cada um de nós. Chega João, ele entra, ele vê e ele crê. Ele crê que o Senhor está ressuscitado. Ele entra com o coração. Ele entra acreditando na ação de Deus. E quando ele vê, e o que ele vê, ele já percebe que ali não é a ação humana, é uma ação de Deus. E de fato, se você for estudar essa cena, vamos dizer assim, esses lençóis ali deixados, não é que foram tirados, desenrolados e deixados. No italiano tem uma palavra interessante, que diz que esses lençóis foram esvoatados. É quase que um esvaziado, mas é muito mais complexo. Está lá igual, mas não está o corpo dentro. É impressionante, foi esvotado, então está lá. E vendo isso, João acreditou. Somos convidados também hoje a parar diante desse túmulo vazio e abrir o nosso coração, sabendo que Deus tem uma proposta muito maior para nós. Lembra, e o que estamos celebrando hoje é a Páscoa. Páscoa significa passagem. Passagem. O povo hebreu, eles estavam fugindo do Egito, devido às ameaças, o castigo ali, a escravidão do Egito. Eles estavam fugindo para uma terra prometida. Aí eles chegam numa situação que se deparam com o mar. E os soldados, os cavalos e cavaleiros estão vindo, e eles iam passar todos a fio de espada. No plano horizontal da vida, do mundo, o mar está diante deles, não tem como fugir. Os soldados estão chegando, vão morrer todos, ou uma parte vai voltar ainda como escravos, e vai ser pior ainda. Então, acabou para eles, não tem salvação, não tem saída. Mas eis que Deus abre o mar, e eles passam e salvam. Muitas vezes na minha vida, na sua vida, parece que está assim, pronto, acabou. Não tem mais saída, não tem mais jeito. E se eu olhar de fato, e com todos os cálculos do mundo, nesse plano simplesmente humano, eu falo, pronto, que Deus é esse? Onde que eu fui colocar a minha fé? Por que eu fui esperar? Não tem mais saída. Mas eis que Deus age, eis que Deus não nos abandona, e Ele abre uma passagem, Ele abre um caminho novo, uma vida nova. Por isso hoje celebrar a Páscoa, celebrar a vitória, a ressurreição de Jesus, é celebrar também a minha vitória, a minha ressurreição, é celebrar a minha vida. Por mais que esse mundo me oprime, por mais que eu me sinto, cada um do seu jeito, cada um com as suas cruzes, por mais que nos sintamos assim esmagados, oprimidos, mas
eu não posso olhar para esse mundo só assim, nesse plano, né, horizontal. Eu preciso olhar para cima, porque eu sou filho de um Deus Altíssimo, eu sou filho de um Deus vitorioso. E por mais que eu estou ali preso entre os soldados e o mar, e humanamente não tem mais nenhuma saída, eu estou nas mãos do meu Deus e do meu Pai. E por mais que esse mundo esmague a minha vida, mas não consegue tirar a minha alma, aqui é só uma passagem. Por isso hoje, ao celebrar a ressurreição de Jesus, eu quero de fato permitir essa passagem na minha vida, da tristeza para a alegria, daquela depressão, daquela situação que me joga lá embaixo, para uma vida de fé, de esperança, daquela situação onde eu não vejo saída, mas eu sei que Deus é o meu Salvador. E mesmo não entendendo nada nesse momento, não compreendendo como que Ele está agindo, eu quero me confiar, eu quero me entregar totalmente nas suas mãos. Esse é o nosso Deus. Uma passagem das trevas, do pecado, da morte para a luz, para a vida. Então, não fiquemos só nesse plano horizontal. Que a ressurreição de Jesus, que venceu a morte, abra, acenda no nosso coração essa luz. Abra o nosso coração para essa vida nova que Deus vem nos oferecer. E por isso possamos caminhar cheios de esperança, de confiança, de entrega, mesmo sabendo que passaremos ainda por cruzes e cruzes. Mas não estamos caminhando para uma coisa qualquer. Estamos caminhando para uma vida plena em Deus. Para uma vida plena em Deus, onde a morte não pode nos tocar. Somente a vida e a vida plena. Então que eu não sei o que está no seu coração nesse momento. Não sei quais são as suas cruzes, mas Deus sabe. E lembre-se, diante de uma situação humanamente impensável, Deus abriu esse mar. Diante também do mal, diante do pecado, da morte, diante das trevas, Jesus ressuscita. Aliás, Deus ressuscita seu Filho. Jesus é ressuscitado. Abre as portas do céu, do paraíso, da vida eterna para cada um de nós. Então acredite, Deus está com você. Ah, Padre, mas tem hora que não dá. Do alto da cruz, ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Mas Deus não abandona, Deus não desampara. Então que hoje você possa celebrar a Páscoa, a passagem de uma vida de cruzes, de pesos, sem saída, para uma vida nova em Deus.